Olá, tudo bem com você? Algumas vezes Jesus usou a metáfora, a comparação, a parábola mesmo do casamento para expressar a sua relação com a igreja, com a sua noiva. E na lição dessa semana, lição contexto, e com a tirinha dessa semana também, nós entendemos que tão importante quanto você querer participar dessa festa de casamento é estar devidamente trajado para ela. Como assim? Precisamos de uma roupa chique, muito bonita, muito cara? Não. Na verdade, quem fornece as roupas para a festa é o próprio Senhor da festa. Nesse caso, alguém tentou entrar na festa sem essa roupa especial e foi expulso ali. Por quê? Porque ninguém, e a lição, a tirinha, por sinal, expressa essa loucura de querer estar na festa sem a roupa adequada, porque essa roupa representa o caráter de Cristo. Ninguém poderá ir ao céu, ninguém poderá ser salvo sem que Jesus tenha limpado suas vestes, ou seja, purificado o seu caráter com o sangue do Cordeiro. Então que nós realmente aceitemos essas vestes especiais para que um dia possamos participar da grande festa que representa a volta de Jesus e o reino eterno. Nosso ponto de conexão é a palavra, e o texto principal do estudo de hoje é Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14. É um texto extraordinário que narra a parábola das bodas. Bodas é uma expressão para indicar casamento. Naquela época, o casamento era um momento de muita festividade. Então Jesus usou esse contexto tão familiar para os seus ouvintes para trazer lições espirituais profundas. Esse texto pode ser dividido em duas partes. A primeira, do verso 1 até o 10, onde o rei faz o convite para as pessoas participarem das bodas do seu filho. E, obviamente, o texto também narra o desenrolar, aquelas implicações da rejeição do convite do casamento. E a segunda parte, do versículo 11 em diante, onde vemos uma pessoa que entrou nas bodas sem as vestes adequadas, algo muito sério. Bem, quais lições podemos aprender desta parábola? Aqui Jesus ele estava fazendo a timeline, ele estava contando a história do mundo. Esse rei aqui é o próprio Deus, o filho é o próprio Senhor Jesus. Quem são estes que são convidados para as bodas? A princípio, a nação judaica recebeu um pacto, um convite, mas infelizmente eles rejeitaram esse convite. Os profetas ali no Antigo Testamento fizeram esse convite original, mas a nação judaica não levou a sério o pacto, rompeu com Deus. E agora aqui nessa parábola nós vemos três chamados acontecendo. O primeiro chamado é feito pelos discípulos, por João Batista e pelo próprio Jesus. Só que infelizmente, novamente, a rejeição de abraçar a Jesus como Senhor e Salvador. Depois da crucifixão de Jesus, nós temos um segundo chamado apresentado aqui no verso 4. Este segundo chamado é feito pelos apóstolos. Jesus morreu e ascendeu aos céus, mas eles continuaram pregando em Jerusalém, na Judéia e Samaria, antes mesmo, depois de ir para os confins da terra. Mas infelizmente, eles não foram só rejeitados, mas foram perseguidos. O livro de Atos narra a perseguição cruel, ferrenha contra a igreja primitiva. Isso foi declarado aqui nesta parábola. E por fim, no verso 7, diz que o rei, entristecido e até irado, então, permitiu que a cidade fosse queimada. Aqui seria uma alusão à própria cidade de Jerusalém, que no ano 70 foi destruída. Bem, e agora nós temos um último convite. O rei então pega e pede, olha, entrem aí nos becos, nas vilas e convidem outras pessoas para a festa. Nós entendemos que esse terceiro e último convite, ele se estende então para o povo gentil. E a partir de aí, todos os gentios começam a aceitar as boas novas do reino e assim se preparar para as bodas do Cordeiro. Então, através dessa parábola, Jesus está narrando toda a história, desde a época do Antigo Testamento até mesmo após a sua morte e ressurreição e a pregação do Evangelho aos gentios. A segunda parte da parábola tem que ver com alguém que entra sem os trajes adequados. E isso era muito sério. O traje aqui para as bodas representa
as vestes imaculadas de Jesus, a justiça de Cristo que é imputada a nós. A grande verdade do Evangelho é que, embora sejamos pecadores e não merecemos a salvação, não podemos entrar no reino eterno com os nossos próprios atos de justiça, mas a boa notícia é que as vestes puras de Jesus Cristo nos cobrem. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos justificar e nos dar direito ao galardão eterno. Só em Cristo, só sob a sua veste pura de justiça, nós poderemos ter acesso ao reino de Deus. Sabe que hoje é o tempo oportuno para nos aproximarmos de Cristo, aproveitarmos a sua dádiva graciosa e assim então estarmos prontos para as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe e que agora possamos aceitar as vestes puras de Jesus, ser justificados por Ele e assim nos prepararmos para as bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Rafa, você já chegou num lugar em que você estava destoando de todo mundo? Só não aconteceu isso porque minha esposa vive mandando eu tirar minhas camisetas de time pra gente sair pra jantar. Você já foi convidado para um casamento em que os noivos escolheram o traje e a paleta de cores? E você parece que não se sentiu muito confortável com aquilo, mas por amor a eles, você foi atrás, encontrou e se vestiu como eles queriam? Pois é, assim é o amor de Cristo. Às vezes a gente tem que fazer sacrifícios. E quando nós percebemos o amor dele por nós e o que ele fez por nós, isso não é mais um sacrifício. Eu espero que o sentimento de se sentir um peixe fora d'água nunca tenha acontecido com você dentro da igreja. Mas ainda que tenha acontecido, eu quero te dizer que você faz sim parte disso aqui. Você faz parte do reino dele e não tem nada e nem ninguém que possa separar você do convite para essa festa que ele está preparando para nós. Você só precisa aceitar as roupas, as vestes que ele está te oferecendo. Você aceita? Ô Thalita, se eu troco minha camiseta de time para sair para jantar, que dirá aceitar as vestes que Jesus está me oferecendo para participar da festa dele? Você aceita trocar de vestes? Com certeza. E se você está aí ainda, é porque você também aceita.